Olá, meu povo. Espero que todas as pessoas estejam bem, mesmo sendo difícil estar bem com todos os noticiários que nós recebemos, seja no âmbito global, seja no âmbito nacional. E todos os dias nós temos informação sobre violência contra a mulher. Vamos dialogar sobre isso, mas antes quero convidar todas as pessoas a estarem se inscrevendo no canal Diálogos Sociais de Al Souza, para que a gente possa estar construindo esse pensamento em coletivo, né, em meus vídeos, mas também com o comentário de vocês, que vocês me sigam nas outras redes, possam estar curtindo os conteúdos, pois de nada adianta só visualizar e não curtir, o algoritmo não entende que o vídeo é relevante. Também que vocês estejam compartilhando com quem for de interesse esse debate, também comentando para que eu possa estar construindo também o meu conhecimento a partir disso. Então, peço o apoio de todas e todas. E a violência contra a mulher. Vamos dialogar sobre isso. E primeiro ponto que eu preciso trazer é como a gente observa a sexualidade, além de tabu, como esfera de poder. A gente não enxerga a sexualidade como um desejo individual construído também em coletivo, mas a gente percebe essa sexualidade como a construção de meu poder sobre o outro. Por que é que eu quero dizer sobre isso? É fácil a gente pegar sobre os regimes ditatoriais, seja os regimes empresariais militares, seja os regimes teocráticos, né, que é uma elite social econômica que utiliza da religiosidade, seja os regimes autocráticos, né, de autoridades soberanas, onde ocorrem torturas que envolvem a sexualidade, que envolvem o uso de pessoas, né? Aquelas pessoas em condição de poder acreditam que colocar a outra pessoa em situação de passividade em uma relação é violento, né? Então, eles utilizam isso contra a pessoa e fazem o existo das suas vítimas como arma de guerra. Veja então como socialmente a situação sexual já é colocada como espaço de domínio entre dominantes e dominados. A gente percebendo isso, trazendo para o Brasil, recentemente a gente viu uma briga de torcidas organizadas, onde o membro de uma das torcidas foi desacordado por agressões físicas e ele desacordado houve a inserção de um tubo no indivíduo, ou seja, utilizando a sexualidade para subjugar o outro. O homem que é violado, ele é menos homem do que o homem que o violou, né? E isso coloca também a situação da mulher, a ideia de a mulher violada é submissa, é inferior ao homem violador, né? Então aí está todo o problema e a gente coloca essas situações em senso comum, e não é um senso comum, é a construção sociológica de entender que a sexualidade é domínio, né? Vamos para outras colocações. A gente pega o cachorro-orelha, você percebe que além de todo espancamento, foi introduzido também o material no animal, ou seja, até a sexualidade é colocada não só para os seres humanos, mas também para os animais, onde ele também é colocado na situação de submisso pelo fato de ter sido penetrado, né? Ou seja, aqueles indivíduos que fizeram a penetração eram indivíduos superiores, né?
E aí entra todo um machismo, porque se entende que a posição da genitália de uma pessoa, seja ela mulher, seja ela um homem trans, é uma genitália que a impossibilita de estar na posição de dominador, porque é uma genitália do dominado, né? E a genitália dos homens cis é a genitália do dominador. E aí se cria também, além do machismo, a LGBTfobia. Porque qual é o preconceito com os gays, com as mulheres trans? É que a pessoa que tem a genitália do dominador está querendo se colocar na posição de dominado. Então ele é um subjugado, então ele precisa ser exterminado, pois ele está indo de contra a uma natureza, né? Essa natureza que é socialmente construída, mas esses indivíduos colocam como natural. Então perceba como ocorre essas inversões, né, de natural e construção social. Essa ideia de, inclusive, uma genitália ser colocada para homem e outra genitália para mulher é uma construção social. A gente nos parece natural pelo fato de a gente, desde o nascimento, ser ensinado dessa forma e a gente ter uma ancestralidade que foi ensinado dessa forma. Porém, teve um momento que isso foi colocado como regra, né? Não é algo da existência humana como um todo. Um exemplo, a gente pode pegar inclusive animais que têm as genitálias que quase se confundem, como a hiena, né? Então a gente não tem na natureza também funciona assim, não funciona. A genitália, os órgãos internos, só diz quem pode gerar em si uma maternidade e ter aquele ser, reproduzir a sua espécie, e aqueles que fornecem o material genético também para que se forme o indivíduo que vai continuar a espécie, mas ele não vai gestar. Peço desculpa se eu não estiver usando os termos corretos, porque eu não sou da biologia, não sou da medicina, né? E as pessoas que são dessa área vão entender melhor os termos, né? Mas trazendo o meu olhar sociológico como cientista social, e que eu acredito que todas as pessoas deveriam saber o básico sobre isso. Infelizmente, nossa educação do jeito que é não permite a educação do indivíduo, a formação sexual, a formação de construção. Isso tem a ver com a ideologia, né? Porque para Marx justamente essa é a ideia de ideologia. O grupo dominante, ele coloca a configuração das coisas de tal forma que nos parece ser natural, nos parece que sempre existiu, que houve um passe de mágica e as coisas são assim. Inclusive a própria religião ajuda a isso ser propagado, porque a religião fala de uma criação, nós já fomos criados assim, logo a realidade sempre foi assim. Isso é muito problemático, né? Então, voltando, se a gente entende que a sexualidade é dominação e ela serve justamente para identificar quem é dominado e quem é o dominante, se costuma dizer na ideia de ativo e passivo, né? Aquele que é ativo é o dominador da relação e aquele que é passivo é o dominado. Então, logo voltando para a questão das genitálias, aquela pessoa que tem a genitália que é penetrada, ela não é vista como possível de ser dominadora, né? É uma pessoa que é dominada. E aí também entra mais uma vez a LGBTfobia, porque tanto os homens trans quanto as mulheres lésbicas, elas são colocadas no lugar de submissas que não aceitam a submissão e querem ser as dominadoras, né? Que na verdade eles não se veem como opressores, porque eles acreditam que estão seguindo a regra natural, mas eles acreditam que a dominação é natural. Logo, são pessoas que na visão deles são mulheres, eles não veem o homem trans como um homem, né? Para eles, todos que têm a genitália pontuada como mulher socialmente são mulheres,
E as pessoas querem fugir do seu lugar natural. Veja como é necessário termos uma educação sexual no ensino médio, no ensino básico. A educação sexual não é para ensinar ninguém ao coito, a relação. A educação sexual é justamente para as pessoas compreenderem que não há nada de natural nas nossas formas de nos relacionarmos, mas sim é construção social e muitas construções sociais que precisam ser desconstruídas porque são problemáticas, né? Como eu estou trazendo aqui. Então, a ideia de dominador e dominado é colocado logo no desejo sexual. E isso acontece que prejudica tanto o indivíduo, né, quanto ele prejudica a sociedade. Porque o indivíduo, muitos indivíduos que têm desejo pelo mesmo sexo, que são homossexuais, eles se reprimem de seus desejos, e essa repressão, aí trazendo o Fanon, como ele fala da raça, mas isso também se encaixa para a sexualidade. Fanon, ele aponta que a pessoa não branca, né, aprende socialmente a se odiar, e ela quer se aproximar ao máximo do branco, e ela reproduz esse ódio a si mesma nos outros iguais, nas outras pessoas não brancas. Assim também acontece com a sexualidade. Aqueles homens que têm seu desejo reprimido, seu desejo homossexual reprimido, ele vai descontar essa raiva de si mesmo sobre o outro. Então ele não vai aceitar aquele homossexual que é liberto e que fala que é e que mostra os seus desejos. Então, olha como homofobia, LGBTfobia entra nesse meio. E ele vai adoecer, porque ele vai estar reprimindo em si o desejo, reprimindo, e ele nunca vai viver bem consigo mesmo, porque ele vai acreditar sempre que ele está em pecado, que aí entra também a questão da religião. A maioria das pessoas que fazem isso são pessoas que seguem as religiões monoteístas tradicionais aqui no Brasil. Claro que eu estou falando de Brasil, eu não tenho conhecimento como ocorre isso em outros locais, não fiz o estudo e nem convivi nesses locais para ter uma ideia empírica, mas no Brasil funciona desta forma, e esses indivíduos vão sempre reproduzir a violência, porque inclusive nós somos educados a sermos violentos, né? Mas um problema da gente acreditar que esse gênero, a sexualidade são naturais, porque é colocado que o próprio homem é violento por natureza, né? E a mulher não. Aí quem é o homem? O homem é quem tem a genitália da penetração e que reproduz o estereótipo desse indivíduo que tem a genitália da penetração. Quem é a mulher? Aquele que tem a genitália para ser penetrado e que precisa reproduzir o dito social que ela é. Então, a pessoa que é mulher tem que ser meiga, tem que ser uma pessoa do cuidado, cheia de, como a gente chama no popular de não me toque, né? Mas eu vou dizer cheia de modos, que ela tem que se sentar de um modo que não mostre sua sexualidade, sua sensualidade, na verdade, que não mostre seu corpo, né, suas genitálias. Ela precisa sempre estar no espaço, não se apresentando para ser vista, mas sempre estar atrás de alguém, né? Sempre estar ali para ser acompanhada, para ser mimada. E já o homem, ele é aquele violento, aquele que bota a cara para enfrentar as coisas. O homem é aquele que tem que estar em espaço de poder, porque ele precisa pensar. Ele, como dominante, ele precisa dominar o espaço. Então ele que tem que se mostrar, e muitas vezes ele tem que agir dessa violência para ser esse líder. Então, aprendemos que a violência sempre é a resposta, a violência é ser homem. Então, por isso que geralmente, quando a gente vê mais uma vez trazendo o caso do cachorro-orelha, que não é o único, mas trazendo ele porque foi o que estourou na mídia, quem fez a atrocidade foram homens, né? Adolescentes, mas adolescentes homens do sexo considerado masculino, com genitálias da penetração.
na torcida organizada, quem faz a barbárie de trocar soco, de dar tiro no outro, dar facada, de cometer o abuso que cometeram? Homens, né? Pessoas que se compreendem com a genitália da penetração. Então, é problemático. Por isso que a gente tem que entender quando as mulheres falam, porque, como a gente diz, né? Nem todo homem, e realmente nem todo homem, mas sempre um homem. Então, mesmo não falando de mim, né? Quando elas fazem a crítica ao homem, elas não estão falando de mim. E eu tenho que entender isso. Mas elas estão falando de uma posição que eu estou e que eu tenho que fazer a crítica a mim mesmo e ao meu grupo. As mulheres estão certas, eu não tenho que me sentir ofendido por uma mulher fazer a crítica ao homem socialmente colocado como esse ser violento, esse ser da genitália da penetração. Eu tenho que compreender que ela está correta, porque os noticiários, os dados estão do lado dela e é a verdade. Então, o que é que eu, quanto homem, como homem hétero, cis, posso fazer para modificar essa realidade? O que eu devo fazer? Qual a minha obrigação? É isso que eu tenho que pensar. E não achar que ela está me agredindo, que não é bem assim. Porque é sim bem assim. Elas estão corretas. A gente que precisa fazer a crítica. E aí, continuando, né, falando sobre como se constrói esse machismo, né, desde criança a gente é educado a sermos assim. Homem não pode gostar de rosa porque você é fresco. Qual é a ideia de fresco? É um homem que não é violento. É um homem que é sensível. Então, se você fala a uma criança que ser fresco é ruim porque é coisa de dominado, porque quando você fala é coisa de mulherzinha, é coisa de menina, você está falando é coisa de dominado, porque a mulher, a menina, é visto como a dominada nesse sistema patriarcal machista, capitalista. E você percebe que esses meninos vão querer reproduzir a masculinidade, mesmo que eles cresçam aprendendo que eles têm desejo pelo sexo, eles têm desejo em serem os penetrados e não os penetrantes, né? Então, esses meninos vão reproduzir a violência sobre aqueles que são dominados, as mulheres, e aqueles que deveriam estar no papel de dominador também, mas que estão se colocando no papel de dominados, que são os LGBTs. Assim como as LGBTs também, porque as que têm a genitália considerada de serem penetradas querem se colocar no lugar do penetrado, ou do penetrador, desculpa, querem se colocar no lugar do penetrador e não podem. Socialmente isso é visto como coisa ruim, é visto como pecado pelas religiões. É problemático. E vindo, né, para a situação propriamente contra as mulheres, a gente está chegando aí no 8 de março, o que é que acontece? As mulheres também, muitos homens héteros que têm desejo sexual pelo oposto mesmo, pela genitália da penetração, né? Eles já são educados a se colocarem nesse local de superior do dominador e querem uma pessoa que esteja no local do dominado, da dominada. Se o desejo é esse, logo, se eu tenho uma companheira e ela falar que não me quer mais, não pode, porque eu sou superior, eu que digo quando acaba. Veja como é violento tanto com o homem e pior ainda com a mulher que vai sofrer essa violência. Por isso que nós homens temos que combater essa violência, porque como não fala que o racismo, além do branco, do negro que sofre, do não branco, né? Porque os indígenas também não fala muito dos judeus, dos que não é lido como branco na realidade da França da época que ele escreve, como os árabes. Então eles falam que esses sofrem na pele, mas o branco também adoece pela sua imposição, pelo ser. Então, se o branco ele é tudo isso e ele se vê em qualquer desvio disso, ele vai sofrer psicologicamente, por isso que muitos cometem
né? E diversos outros, e ficar fazendo coisas por baixo do pano, mais uma vez usando populares, escondidas. Então, assim também acontece com o homem, porque além dele sofrer com essa violência que ele se impõe, porque se ele foi deixado é porque ele não foi o dominador suficiente, ele não foi o homem suficiente, não foi o chefe de uma relação suficiente, ele vai se torturar psicologicamente e vai agredir aquela que deveria ser submissa, que não está aceitando ficar nesse espaço. Então, ele fazendo esse crime, por isso que muitas vezes a grande maioria faz o crime e depois faz o crime consigo mesmo, porque justamente ele sentiu que ele falhou no papel social que foi dado a ele, né? O papel de dominante. Essa sensação de ter falhado é o que causa a agressividade, né? O se sentir inferior. Eu não posso me sentir inferior porque a sociedade o tempo todo falou que eu sou superior. Como é que nesse momento eu estou me sentindo inferior? Eu vou querer agredir aquela pessoa que me fez me sentir inferior e vou agredir a mim mesmo por acreditar que eu falhei, por me deixar entrar na posição de inferior. E então, precisamos criar uma nova humanidade. Com isso passa por uma nova relação de gêneros, né? Aqui eu não vou entrar nesse momento em um futuro onde a gente possa apagar a ideia de nos identificarmos por gênero, por sexualidade, porque inclusive se isso acontecer no futuro, vai ser num futuro muito distante, e o que nós precisamos é de resultados para agora, né? Outra questão que eu quero pontuar, e aqui eu vou citar também a Angela Davis no Mulher, Classe e Raça, quando Mulher, Raça e Classe, desculpa, às vezes eu confundo a ordem das coisas, mas não muda o que ela escreveu, né? Onde ela mostra que os africanos, quando foram raptados de África nos Estados e levados para os Estados Unidos da América, lá eles tinham uma relação de ajuda mútua, né? Os homens e mulheres. Por quê? O colonizador ele não diferenciava homens e mulheres, até porque para eles esses africanos nem eram gente. Logo, os trabalhos braçais que o homem fazia, a mulher também fazia. Os dois cortavam a cana, os dois trabalhavam na moedura, trabalhavam na fazenda de algodão, né? Que cana na verdade é mais aqui ao sul da América. Lá na América do Norte eles tinham mais algodão, né? Todos trabalhavam nessa. Então, em casa também, tanto o homem quanto a mulher africana escravizada, assim como os próprios nativos que já tinham sua cultura, sua relação, e tinham uma relação de gênero totalmente diferente, inclusive colocando aquela pessoa que transitava entre os dois gêneros em um patamar diferente de como o europeu vinha. É claro que temos diversas etnias, logo diversas formas de ver o gênero e a sexualidade e de se nomeá-las, né? Porque inclusive Fanon também fala sobre a língua, né? A gente, quando aprende uma língua, a gente aprende também a pensar nessa língua. Então, infelizmente, nós pensamos com a língua do colonizador. É difícil a gente pensar com a língua ou que ela não exista mais, ou que ela foi já misturada com outras culturas, com outras formas. Então a gente pensa na linguagem do colonizador, então a gente pensa com a filosofia composta pelo colonizador. Então até a forma que a gente chama as coisas está impregnada da cultura do colonizador. É difícil, um exemplo, a gente pensar uma sociedade sem a ideia de homem e mulher, de masculino e feminino. É muito difícil, mas tinha sociedades com certeza que pensavam de uma outra forma, mas essa forma já foi apagada pela globalização que foi produzida através da colonização, principalmente europeia, principalmente na colonização europeia em si. Então, então você via que não tinha essa diferença de gênero nas relações em casa, porque todos trabalhavam, todos trabalhavam na produção para o senhor escravocrata e todos trabalhavam em casa. Essa relação
de gênero veio inclusive após a abolição, que para a sociedade assalariada, a sociedade de classes imposta, ela teve que se modificar, e aí o homem negro começou justamente o que Fanon fala da ideia da reprodução do opressor, de chegar mais próximo do opressor. Então o homem negro, para querer ficar mais próximo do branco, ele começou a reproduzir o machismo em sua sociedade, e também entra essa cultura de homens negros quererem casar com mulheres brancas. Da gente ver de homens negros famosos geralmente terem suas companheiras brancas. E homem negro não poder ser homossexual ou não poder querer ser uma mulher trans, porque o homem negro, colocado na posição de animalidade, ele em si ele já é bruto, então ele não pode tentar se colocar no lugar da mulher, porque a mulher tem que ser sensível. O homem negro, ele é bruto por natureza, né? Claro que trazendo a perspectiva colonizadora, a perspectiva machista, porque a gente sabe que essa natureza é ideologia, não é natural, né? Ela é ideologia, a ideologia do grupo dominante que reina sobre a sociedade no seu tempo. Então, esse homem negro, ele tem que ser esse animal, ele não é o branco, ele não é homem, inclusive Fanon fala isso, que o homem negro ele não é homem, porque o homem é o provedor, é o líder, é o dominador, e quem é isso é o branco, mas ele também não quer ser a dominada, a mulher. Ele se coloca no espaço de superior à mulher, mas inferior ao branco, inclusive inferior à mulher branca, que inclusive entra na ideia de que ter uma mulher branca é um prêmio para o negro, e muita gente fala até... Eu já vi mulheres brancas nas redes sociais falando sobre fazer reparação social tendo relações com homens negros. Por que essa ideia? Porque se tem a ideia que ela está sendo dominada por um corpo negro. É um corpo branco dominado por um corpo negro, porque tem-se a ideia que o dominado é quem é penetrado e o dominador é quem penetra. Veja o crime racista, LGBTfóbico, machista, né, que a gente tem nessa forma de pensar e que afeta tanto a todos e todas nós. E aí a gente entra também, eu quero trazer um texto, inclusive, que eu estou usando para quem não sabe, eu sou bacharelando em Ciências Sociais e estou concluindo o meu curso, um texto, inclusive, que é de minha orientadora, Carla Liane Nascimento dos Santos, que é Reconfigurações da Informalidade e Precarização do Trabalho no Brasil, Velhos Dilemas e Novas Roupagens. É um texto muito bom, que eu estou utilizando justamente para a minha conclusão de curso. E ela traz dados, no fim, claro que é dados que ela colheu também de outros e outras pesquisadoras e pesquisadores, onde fala que a maioria das pessoas em trabalhos precarizados ou desempregadas são mulheres negras, né? Claro que essas desempregadas é um dado de quem está procurando emprego e não de quem já desistiu até de procurar emprego, e são mulheres negras em uma porcentagem muito maior, acompanhada atrás dos homens negros, né? Os homens negros eles conseguem mais trabalho e consegue sair mais do trabalho precarizado do que a mulher negra, e a mulher branca vem à frente do homem negro, né? Para a gente ver como a questão de raça também se enquadra aí. Mas a gente já vem em outra questão. O homem branco vem muito à frente da mulher branca, né? Porque a gente percebe que o machismo ele sim existe. Não é só uma questão de classe, não é só uma questão de raça, não é só uma questão de gênero, é uma questão de todas essas coisas que formulam a nossa sociedade como ela é. Então é importante a gente perceber esse problema que existe nas nossas relações. E aí entra como o machismo também, a misoginia também interfere na questão de raça, porque como a mulher negra foi negada a ela também o status de ser humano, então foi negado a ela o status de ser mulher, ela é submissa, mas ela é mais submissa do que uma mulher que já é submissa nessa sociedade. Logo,
você vê que os homens que são casados com mulheres brancas, eles tendem a fazer menos crimes, né, quando é homem negro, do que quando ele está casado com mulheres negras. Ele é muito mais violento com as mulheres negras. Inclusive, eu já escutei relatos de falar de pessoas que já se envolveram com pessoas, com mulheres brancas e com mulheres negras, de falar que eram violentos com as mulheres negras porque elas aguentavam. Olha como o racismo também opera. Quando eu só apertava mais forte a mulher branca, ela já ficava vermelha, ela já chorava e eu ficava com pena. Agora, quando dá um tapa, né, em uma negra, não fica vermelho e logo de aparência, então ele acha que ele tem o direito de agredir mais porque o corpo dela está aguentando. Também é uma ideia colonial, porque eles não botaram na plantação de cana, na plantação de algodão para colher, para arrancar, no tronco para ser chicoteado. Eles não botaram a mulher branca, eles botaram a mulher negra, né, junto com o homem negro. Então por isso que até a Bell Hooks fala do amor que a mulher negra tem que se apoiar os homens negros, porque são os homens negros que estão sendo violentados pela segurança pública, são os homens negros que estão, infelizmente, por esse machismo, se envolvendo no crime para ter o capital financeiro para poder chegar mais próximo do dominador, mas também o homem negro tem que ter esse amor pela mulher negra, porque ela é subalternizada de ser violentada fisicamente todo o momento, né? Então, quando a gente fala de amor, é a gente olhar para a dor do outro que não nos atinge. Um exemplo, eu como um homem cis hétero, a LGBTfobia não me atinge, a misoginia não me atinge fisicamente, mas ela me atinge quanto indivíduo que tem um psicológico. Então, entra em outro quesito. Dois homens que eram irmãos, que estavam abraçados, um foi assassinado porque pensaram que era um casal homossexual. Aí veja, mesmo eu como homem cis hétero, eu posso ser assassinado por me confundirem com um homossexual, ou por eu reproduzir uma postura que na visão social não seja de um homem cis heterossexual, né? Porque quando a gente está apontando como diz, né, um dedo para o outro, tem 3 apontando para você, né? Porque o outro está apontando até para outra direção, mas tem no mínimo 3 apontando para você. Então, se eu estou julgando toda vez a postura do outro, minha postura também está sendo julgada. Eu também posso sofrer a mesma violência que o outro está sofrendo. E isso precisa ser combatido. Isso precisa acabar. Nós precisamos perceber que só vai romper quando a gente parar de ver só a violência contra a mulher individualizada, só a violência racial individualizada, só a visão de classes individualizada, mas que a gente precisa romper a ideia que existe grupo de ser humano que tem que dominar e existe grupo de ser humano que precisa ser dominado, que é naturalmente dominado. A gente precisa romper com essa forma de pensamento. Necessitamos, pela humanidade, pela gente, pela nossa existência, nós necessitamos acabar com essa ideia de dominados e dominantes. Nós necessitamos disso para viver. Nós necessitamos disso para a sociedade não se extinguir, para respeitar a natureza, porque essa dominação também vem de ser humano para a natureza. Como eu não sou natureza, eu sou racionalidade, a natureza é oposta. Não, nós seres humanos somos tão animais como qualquer outro animal que existe na natureza. Somos compostos da mesma forma, da mesma coisa. Então a gente precisa, só vai acabar essa violência quando a gente perceber que a gente precisa atacar a maneira de pensar de dominadores e dominados. E aí entra outros debates, entra debate sobre a não monogamia, né, que eu também não tenho um estudo mais aprofundado para trazer aqui, mas eu posso trazer meu conhecimento empírico. Eu sou uma pessoa também monogâmica em minhas relações, então, mas eu compreendo que a gente combatendo a ideia de dominado e dominante, a própria monogamia vai entrar em uma questão de relações pessoais. Por exemplo, eu estou com uma companheira, eu vou falar com ela, eu sou monogâmica e quero uma relação monogâmica. Você não quer não?
tudo bem, você segue sua vida com outras pessoas que queiram viver como você vive, e eu vou encontrar alguém que queira viver uma relação como a que eu vivo, e tudo bem. Ninguém é obrigado, ninguém tem que ser obrigado a viver da forma que o outro deseja. É isso que a gente tem que pensar. A gente não deve obrigar o outro a achar que a sociedade também eu discordo muito desse pensamento. Como a sociedade ela é, como é que eu posso? Ela diz que a normalidade é ser cis hétero, então eu vou ser homo, eu vou ser trans. Não. Se a pessoa vai ser homossexual, vai ser transexual, né, é uma questão da evolução dela quanto pessoa individual, né, que também não é escolha, mas vem de uma construção social, uma construção psicológica e da biologia também, né, vem de diversas formas, mas também, né, não nesse sentido mais de contrapor nada do que eu falei, mas no sentido de acrescentar mais. Então, essa esse nosso ser que é constituído, ele pode ter essa inclinação e ir para o que a sociedade atualmente diz que é errado, mas também ela pode seguir o que a sociedade aponta como que está correto e tudo bem. O que eu não posso é querer agredir o outro, tirar o direito do outro, subjugar o outro pela minha individualidade, pela minha forma de ver o mundo. Aí você vai falar, porque aí eu vou ter que entrar nesse debate, né? A teoria da ferradura é uma mentira, porque desde quando eu entro em uma revolução, eu entro em uma luta, inclusive em uma luta que pode ser física, pode ser com armas, pode ser ideológica, de debate de ideias, qualquer tipo de luta, que eu entro para defender que cada pessoa tem que ser respeitada de acordo com a sua construção, é diferente da violência das pessoas que querem entrar nessa luta para dizer que o mundo tem que ser conforme as configurações conservadoras e conforme ele acha que tem que ser. Não, se uma pessoa ela quer reproduzir qualquer coisa que não seja que não vá violar a outra pessoa, eu defendo. Agora, se qualquer ideia que for violar outra pessoa, a gente tem que repudiar. E quando eu falo violar, é violar na essência de ser. Não estou falando de bens materiais. A essência do ser tem que ser superior a qualquer bem material, até porque o bem material ele é acumulado através da exploração do trabalho das outras pessoas e não por natureza e não por superioridade. Então a gente tem que começar a debater essas coisas mais profundamente, discutir mais profundamente e escutar as pessoas que pesquisam sobre, porque a gente tem um conhecimento empírico, mas também a gente precisa ter o conhecimento construído pela educação. E essa educação passa por esses debates que a gente vem travar nas redes sociais, que a gente trava na nossa comunidade, que a gente trava em todos os ambientes que a gente ocupa. Então, peço mais uma vez que se inscrevam no canal, que comentem o que vocês pensaram, que peçam novos temas, peçam para eu complementar alguma coisa, digam o que não entenderam, o que eu preciso melhorar, porque a partir disso a gente vai construindo cada vez melhor esse espaço, cada vez melhor o conhecimento. Se inscrevam nas outras, sigam, né, nas outras redes também, que é importante. Comentem aí, curtam, porque é importante. Eu vejo muita visualização, mas pouca curtida. Curtam, compartilhem com quem é de interesse o debate e vamos até a vitória sempre, camaradas.